E há uma história na Bíblia que ela tem muito a nos ensinar sobre isso. É aquela história sobre Bartimeu. Ela está registrada em Marcos capítulo 10, eu quero convidar você a abrir agora. Evangelho de Marcos, capítulo número 10, do versículo 46, que nós vamos ler, até o versículo 52. Marcos capítulo 10, versículo número 46 até o versículo 52. Marcos 10, 46 a 52. E essa narrativa, ela também se encontra em Lucas e também no Evangelho de Mateus. Mas nós vamos nos ater aqui ao Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46 até o versículo 52. Se você achou, diga amém. Glória a Deus. Se você não achou, pede ajuda a quem está do teu lado aí, para ele te ajudar. Se ele não achou, irmão, então pula um pouquinho a cadeira enquanto a outra pessoa aí. Diz a palavra de Deus exatamente assim: então chegaram a Jericó. Esses chegaram Jesus e seus discípulos. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, é interessante isso, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, o que me surpreende é o que está no verso 48, diz a Bíblia: muitos o repreendiam para que ficasse quieto ou calado, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram um cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Foi isso que as pessoas disseram para ele. E o verso 50 diz: lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Em Lucas, a narrativa é: eu quero tornar a ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta. Se você puder fechar os teus olhos um pouco e dizer ao Senhor o quanto você quer ouvir a voz dele nessa noite, o quanto você precisa ouvir a voz dele nessa noite. Eu quero também me unir a você nessa oração e dizer: Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, porque há uma necessidade dentro de nós de ouvir tua voz. Existem muitas vozes confusas ao nosso redor, nos dizendo tantas coisas que não procedem da verdade, mas uma só voz necessitamos ouvir nessa noite: a tua voz. Por isso, Senhor, fale conosco, que esta palavra ela venha encontrar um lugar em nosso coração, a semelhança também daquela terra fértil que aquela semente encontrou lugar. Em nome de Jesus, Deus, que assim como a semente que o semeador lançou e encontrou uma terra boa, que deu 100 por 1, que esta palavra também encontre um coração bom aqui nessa noite, que vai produzir 100 por 1 desta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem é uma mensagem que eu já compartilhei há muito tempo atrás, mas que Deus trouxe ao meu coração a necessidade de pregar novamente. Não é novamente porque é novo. A verdade é essa: o poder de Deus, o Espírito de Deus, tudo é dinâmico e se move e faz tudo diferente para a nossa vida. Então a palavra dessa noite é essa: à beira do caminho, nunca mais. Amém? Você pode dizer isso comigo? À beira do caminho, nunca mais. Você pode dizer isso mais uma vez, a pessoa que está do seu lado aí? À beira do caminho, nunca mais. Irmãos, a Bíblia nos fala desse homem cego, Bartimeu, mas o que a Bíblia nos fala sobre ele são poucas coisas. Nós temos pouca informação sobre ele. Nós sabemos pelo menos duas coisas básicas. Primeiro, o estado desse homem cego e a condição desse homem mendigo, miserável, pobre. Então a gente consegue saber essas duas coisas, o estado e a condição dele.
E a gente observa nos evangelhos, olhe para mim por favor, a gente observa nos evangelhos que Jesus encontra com muita gente cega por onde ele passa. E a gente fica até pensando assim, meu Deus, quanta gente cega no caminho de Jesus. E eu não sei se no seu coração já despertou essa curiosidade, mas no meu sim. A verdade é, irmãos, que nos tempos de Jesus, as pessoas desenvolviam, através de uma enfermidade chamada oftalmia, uma doença séria que acometia as pessoas. Ela começava a atingir com uma certa irritação os olhos das pessoas. E porque aquelas estradas eram totalmente cheias de poeira, e porque aqueles lugares onde Jesus passava e aquelas pessoas também trabalhavam e transitavam, eram lugares de extrema poeira por causa de ser regiões desérticas, aquela doença então ela se desenvolvia facilmente. Os olhos não tinham proteção, não tinham óculos naquela época, então as pessoas com essa enfermidade, irmãos, elas sofriam muito, e essa enfermidade ela ia se agravando com muita poeira, com muito sol, com falta de higiene, os olhos não tinham a proteção, e essa enfermidade era uma enfermidade muito comum naquela região. E essa enfermidade progredia de tal forma que em pouco tempo a pessoa ficava cega. É por isso que nós podemos admitir o fato de que Bartimeu um dia enxergou, e que essa doença fez com que ele se tornasse cego, que era bem possível que Bartimeu não tivesse nascido cego. E quando a gente olha essa realidade, um outro agravante é que não havia proteção para os olhos. Em decorrência dessa enfermidade, a única coisa que restava para um homem cego era mendigar. É por isso que você vai observar, a maioria dos cegos que são citados, eles estão próximos a lugares que pudessem ali alguém ter misericórdia deles e dar algumas moedas para eles. Era esse o caso provavelmente de Bartimeu. E além disso, era uma doença contagiosa. E essa é a razão porque ninguém queria ficar perto de um cego da época de Jesus. E a narrativa de Mateus diz que na companhia de Bartimeu tinha um outro cego. Então eram dois cegos. Mateus narra que existiam dois cegos e Bartimeu era um deles. Então, irmãos, ninguém queria viver na companhia de um homem cego com medo de adquirir aquela doença que também era contagiosa. Certamente, irmãos, Bartimeu era rotulado como um perdedor, como um fracassado, como um condenado a não mais conseguir ter um estilo de vida melhor, uma vida melhor. Porque um dia ele enxergou, agora ele fracassou, porque agora não enxerga mais, agora ele não pode mais ter a vida que ele tinha antes. Então duas coisas eram suficientes para identificar Bartimeu. Primeiro, o pai dele, porque Bartimeu significa filho de Timeu. Timeu significa homem muito estimado. Então o pai de Bartimeu era alguém muito conhecido naquela região. E essa era a primeira coisa que fazia com que Bartimeu fosse identificado. A segunda coisa que fazia com que Bartimeu fosse identificado era a capa que Bartimeu usava. Era uma capa característica. Então todo mundo que visse a capa, via Bartimeu através da capa. Todo mundo conseguia identificar Bartimeu por essa capa. E aí eu fico pensando, irmãos, a vida de Bartimeu como uma vida triste. Alguém que um dia teve tudo e agora não tem mais nada, e para sobreviver está mendigando. O estado desse homem é viver à margem, à beira do caminho, mas não no caminho. Era essa a condenação que pesava sobre a vida de Bartimeu. E eu fico assim, tente imaginar o dia de Bartimeu, como é que seria? Dia de um homem cego, mendigo na época de Jesus. Bom, acorda pela manhã, tenta se aprontar para mais um dia, não é de trabalho, mas um dia de petição. Ele então se prepara, tenta se arrumar, vai para a mesma estrada de sempre, mesmo lugar ele empoeirado, onde vão passar as mesmas pessoas, quase que sempre. Alguns se compadecem dele e dão moedas, outros o ignoram, que é a que a maioria faz. Alguns dão algumas migalhinhas, pouquinhas moedas ali oferecidas, um resto de pão dormido que estava na viagem, um pedaço ali de um alimento que eles estavam carregando, os viajantes. Enfim, era assim que Bartimeu vivia. A dependência de Bartimeu era grande e o fracasso dele também era notável.
Todo mundo que olhasse para ele já sabia. Isso, irmãos, nos faz pensar a semelhança de muito crente que vive dependendo de migalhas espirituais, de uma oração aqui, de uma campanha de oração do lado de lá, de um culto do outro lado, né? Vive na dependência dessas coisas. Pessoas que ainda não estão vivendo no caminho, gente que está brincando com aquelas moedinhas que caem do baú celestial. E o tesouro de Deus, irmão, é tão cheio de dádivas, é tão cheio de vida, sabe, bênção de vida, de paz, sabe, são tantas coisas que vêm de Deus, que procedem de Deus, mas que algumas pessoas ainda preferem viver de migalhas, de pequenas moedinhas que estão caindo do baú celestial. Gente que, como Bartimeu, está à beira do caminho, mas não está no caminho, vive à margem. Tem muita gente assim, que está assim até na sua própria fé, não consegue ser consistente, continuam do mesmo jeito, enquanto ouvem falar do crescimento daqueles que estão andando pelo caminho. Ele olha para o lado e diz: meu irmão está crescendo tanto espiritualmente, olha, meu irmão já é um líder de célula, e olha onde eu estou, olha a minha vida. Sabe, isso também se trata de pessoas que estão à beira do caminho, elas ainda não resolveram entrar e se envolverem profundamente naquilo que Deus tem. Deixam passar oportunidades únicas, desperdiçam chances, por não perceberem algumas coisas que Bartimeu consegue perceber. Quem está à beira do caminho é alguém que ainda não se decidiu. E é interessante, e eu estou olhando aqui, eu vi a Vanessa, e me lembrei de uma palavra que ela disse uma vez. A gente estava fazendo uma reunião, e era a reunião que preparava para o batismo. Sabe, tem muito tempo, né, Vanessa? 2008, 2007, por aí, né? E aí eu lembro que a gente comentou algumas coisas que fazia parte de ser membro de uma igreja. E eu perguntei para ela: irmã, você sabe que a partir desse momento você vai precisar... Ela usou uma frase, irmão, que eu nunca mais deixei de usar. Ela disse: pastor, faz parte do pacote isso aí que o senhor está falando. Ou seja, não tem como você falar assim: eu quero o evangelho, mas isso aqui eu não quero. Eu quero ser salvo por Jesus, mas eu não quero sofrer perseguição na minha casa. Eu quero viver em profunda santidade com o Senhor, mas eu não quero abrir mão desse pecado que ainda está na minha vida. Irmão, é impossível, porque faz parte do pacote. Um dia, num jogo de futebol que nós tivemos lá em Jaguaré, um dos juízes do jogo, chateado, desceu, me chamou o responsável, falou: estou chateado porque algumas meninas, e algumas meninas era apenas uma menina, está caçoando de mim, dizendo que eu não estou marcando nada, que eu sou um juiz, assim, assim, assado. E eu olhei para ele com muito amor e carinho, lembrei da Vanessa e disse para ele: olha, meu querido, simplesmente, se você não quer que a sua mãe seja xingada, não que os crentes estavam fazendo isso, mas eu estava usando uma expressão para ele, então nunca seja juiz de futebol. E eu disse para ele: se eu não quero que ninguém fale mal de mim, então eu nunca posso ser pastor. E se eu não quero sofrer perseguição, então nunca posso ser um crente de verdade, porque tudo isso faz parte do pacote. Amém? Você está aqui? Então, gente, tem muita gente assim que crê até certo ponto, mas não decidiu ainda se apropriar completamente de tudo que o evangelho tem. É por isso que eu estou agora pregando para pessoas que estão em suas casas, que até falam assim: um dia eu até queria ser crente, mas tem isso que ainda eu não consigo aceitar. Então, querido, não tem como, porque Jesus nos conta uma parábola muito fantástica. Ele diz assim que um homem uma vez estava trabalhando num campo, e ele simplesmente achou um tesouro lá no campo, uma pérola que tinha lá no campo. E sabe o que é que o texto diz? Jesus conta, diz que essa é a parábola do reino de Deus. Que esse homem vai, vende tudo que tem, e com o dinheiro que ele vendeu, tudo que ele tinha, ele comprou o campo. Isso é mó loucura. Por que ele não comprou apenas a pérola? Por que ele não comprou apenas o tesouro? Por quê, irmãos? Porque quem quer ficar com a pérola tem que ficar com o campo todo. Amém? Quem quer ficar com Jesus tem que ficar com o evangelho todo, irmão. Quem quer Jesus tem que ficar com tudo. Quem quer as bênçãos do evangelho tem que ter tudo que faz parte do evangelho.
E não é o que a gente vê hoje na nossa nação, na nossa sociedade. Gente que está tendo um evangelho alternativo, do tipo, eu vou até onde eu acho que é certo, e aquilo que eu acho que não é, eu vou viver do meu jeito. Por quê? Porque se não está bom aqui, eu pulo para lá. Se não está bom lá, eu pulo para o outro lado. Mas esse não é o evangelho de Jesus. E se não tiver bom nem aqui, nem lá, nem no outro lado, eu monto uma igreja para mim do meu jeito. Tipo, igreja contemporânea. Então, os homens podem gostar e amar os homens, as mulheres podem amar as mulheres, e todo mundo vai viver feliz para sempre, e Jesus vai aceitar a gente desse jeito. Eu quero dizer a você que este não é o evangelho da Bíblia. Não tem como ficar com uma parte do evangelho. Ou você fica com ele todo, ou você não fica com nada. Você está aqui, amém? Irmãos, tem gente que prefere ficar à beira do caminho porque não quer correr o risco de ser perseguido, não quer correr o risco, sabe, de ser questionado acerca da sua fé. Então prefere continuar, porque à beira do caminho ninguém questiona. Você é membro da igreja? Não, ainda não. Ah, tá. Não quer assumir uma responsabilidade. Você está aqui, amém ou não amém? Irmão, só que até que um dia um homem está passando ali, e não é um homem qualquer, e aí naquele dia a vida de Bartimeu vai mudando, ou muda. E para a gente que está na expectativa, como se a gente estivesse assistindo um filme ainda, né, alguns aqui já conhecemos o final, porque já lemos o texto todo, mas a gente fica assim, o que vai acontecer? Vamos tentar imaginar que a gente não conhece o final, e vamos ver algumas ações que Bartimeu teve, que foram suficientes para tirá-lo da beira do caminho. E eu quero dizer para você nessa noite que nós podemos aprender com Bartimeu a termos atitudes que vão nos tirar da beira do caminho, talvez da nossa vida espiritual. Eu quero mudar, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero buscar mais, mas eu não consigo sair daqui. Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? Você está aqui? Amém ou não amém? Olhe para a sua Bíblia. Se você não quer mais estar à beira do caminho, então aprenda uma coisa no verso 47. Diz a Bíblia assim, que quando Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar. Diga comigo, quando ele ouviu. Fala para o teu vizinho, ele não viu, mas ele ouviu. O que isso tem importante para nós? Irmão, se você não quer continuar à beira do caminho, então a primeira atitude que você e eu precisamos ter é: esteja atento. Fala para o teu vizinho, esteja atento. Irmãos, quantas vezes nós estamos entretidos, distraídos com uma determinada coisa, e a gente perde a hora dos nossos compromissos. Por quê? Porque a gente não estava atento à hora. Quantas vezes, irmãos, nós, por falta de atenção, isso nos leva a perder até mesmo uma oportunidade, por exemplo, de emprego. Estava lá no edital que era até tal dia a entrega de documento, mas eu não prestei atenção nisso, eu não estava atento. Quantas vezes a gente perde uma festa linda de casamento, não é? Festa linda de casamento, porque eu não prestei atenção que tinha que colocar o meu nome lá naquele papel. Falta de atenção. Irmãos, a desatenção, ela também nos leva a perder as bênçãos do Senhor. É verdade, irmãos, é verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele se move nos nossos cultos. Toda a igreja séria que adora a Deus de maneira verdadeira, sabe, tem o respaldo bíblico da presença de Deus. E o respaldo bíblico da presença de Deus, irmãos, muda a nossa história. Porque num culto como esse, Deus pode curar. Num culto como esse, Deus pode salvar. Num culto como esse, Deus pode liberar uma palavra que vai mudar a tua vida, a tua forma de pensar e a tua forma de ver alguma determinada situação na sua vida. Eu creio assim, irmão. Eu creio assim. Foi por falta de atenção que Eutico, que estava sentado à beira da janela, nem dentro e nem fora, mas no meio do caminho, semelhança de Bartimeu, caiu e morreu, por não estar atento àquilo que estava sendo dito. Irmão, a pessoa que se encontra distraída, de certa forma, ela revela um conformismo. E
E o que isso significa? Significa que ela está conformada à situação que ela está vivendo. O que leva uma pessoa a estar atenta num culto, por exemplo, ouvindo a palavra, o que leva uma pessoa a estar atenta quando está em sua casa assistindo um DVD de mensagem ou ouvindo alguma coisa pelo rádio, o que leva a pessoa a estar atenta é o nível de necessidade que ela tem de sair de determinada situação, ou a fome e a sede que há no coração dela por aquilo que está sendo dito. Nós olhamos, irmãos, para a vida de Bartimeu e a gente percebe que não é a realidade de Bartimeu, não é uma realidade de conformismo. Ele de fato, ele não podia ver, mas ele podia ouvir. E ele estava bem atento àquilo que estava acontecendo. Quando o texto diz que ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré, depois eu vou explicar isso para você, um pouquinho mais para frente, porque aqui tem um sentido muito profundo, irmão. Há uma identificação aqui de Nazaré, da vida de Jesus em Nazaré e de algo que aconteceu em Nazaré. Se você quer sair da beira do caminho, então fique atento. Se Bartimeu estivesse distraído, ele jamais teria percebido que o milagre dele, a solução para a vida dele estava passando naquele momento. Se Bartimeu estivesse distraído, ele jamais teria percebido a presença de Jesus. Tem muita gente que não muda de vida, mesmo vindo a cultos como esse, e a muitos outros, porque não prestam atenção à palavra pregada. Talvez porque se julgam saberem demais. Eu já conheço essa passagem, aliás já ouvi até muitas pregações nesse texto. Se julgam conhecerem demais, saberem demais. Outros se julgam mais santos que o pregador. Não, eu que devia estar pregando sobre isso. Irmãos, talvez porque também não prestam atenção, porque alguém está roubando a atenção delas. E aqui eu quero falar uma coisa interessante. Essa semana andei observando, a coisa que eu mais faço na vida é observar e assimilar as coisas que eu observo, os detalhes que eu observo. E aí eu percebi, irmãos, algumas atitudes que nós precisamos mudar. Eu falo nós, mas eu de coração não estou me incluindo nesse processo, porque eu já mudei. Mas que atitude, pastor, o senhor está falando? Aquela atitude que muitas vezes nós temos diante da palavra enquanto está sendo pregado. Nós temos aquela ideia, irmão, de que a informalidade gera, de certa forma, um comportamento diferente. Mas deixa eu te falar, se a palavra de Deus está sendo pregada num chá de bebê, se a palavra de Deus está sendo pregada num culto, numa casa, se a palavra de Deus está sendo pregada na varanda de uma casa, se a palavra de Deus está sendo pregada no cemitério, é sempre palavra de Deus. E o nosso comportamento perante essa palavra, ele não pode mudar, porque o lugar é diferente, porque talvez não está se usando microfone, porque talvez não está se usando, aquela aparelhagem de som. Por quê, irmão? Por que não pode mudar? Porque a palavra não muda, é a mesma palavra. Se temos reverência num templo como esse, para que a gente não caia no pecado de Jeremias 7, a hora que você tiver tempo, leia em casa. Agora não, por favor. O pecado de Jeremias 7, um dia eu prego para você. Foi o sermão mais duro que eu preguei em toda a minha vida. O dia que eu preguei esse sermão, eu ajoelhei atrás do púlpito, era um púlpito de madeira, e eu me escondi atrás do púlpito pedindo a Deus: Deus, dá um jeito, manda alguém para cá, mas eu não posso pregar essa palavra. E Deus falou: prega. E a palavra era pessoas que se escondem dentro do templo. Mas é muito dura essa palavra. Mas um dia eu quero compartilhar. Quando eu não sei. Mas enfim. Então esse comportamento, irmão, nós não podemos ter. Se alguém está pregando a palavra, tudo tem que parar para que eu ouça a palavra. Porque a palavra naquele dia, no culto lá na casa do irmão, no chá de bebê lá no pátio da igreja, aquela palavra pode mudar a minha vida. Eu creio assim, irmão, porque a palavra de Deus é assim. Você está aqui, amém ou não amém? E é interessante, irmãos, que até nas células nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós não podemos, a célula informal nós vamos brincar sempre. Aliás, eu sou uma pessoa que adora brincar. Mas quando é a palavra, irmão, tudo para. Aí o irmão chegou todo contente. Enquanto a palavra estava sendo, eu cheguei, fiquei no cantinho, fiz tudo, botei a cadeira. O irmão chegou: pastor, deixa eu te contar uma coisa, morrendo da risada enquanto a palavra estava pregada. Eu falei: irmão, o que pode ser mais importante para você me contar do que a palavra que está sendo pregada? O que pode ser mais engraçado para você me contar do que a alegria que Deus me proporciona pela palavra pregada? Claro que eu disse isso com muito amor para ele, e ele entendeu. Amém, irmãos?
Irmãos, vocês são líderes. Mesmo você que ainda não lidera, o seu comportamento é observado por muitos, para não dizer por todos. Você está aqui, amém? Então na célula, irmão, o momento da edificação é o momento da gente receber aquela palavra e compartilhar da nossa vida, estar atento, porque a célula é o corpo de Cristo. O Espírito Santo, ele se move na célula, e quando a célula está acontecendo, irmão, Deus está curando, Deus está fazendo. E se você estiver desatento, irmão, vai passar por você e você não vai ver o que Deus tem para você. Você está aqui? Olha o que Deus diz em Jeremias 13:15: povo de Israel, é Deus quem está falando, sejam humildes e prestem atenção. E aí está, irmãos, o outro lado, a soberba, que muitas vezes nos impede de ouvir. Eu já li sobre isso, eu já ouvi sobre isso, eu já falei sobre isso. Deus está dizendo, preste atenção, sejam humildes e preste atenção. Eu quero dizer isso para você nessa noite, irmão, com muito carinho. Seja humilde e preste atenção. Amém? Seja humilde, preste atenção. A gente foi a um congresso uma vez, o Rômulo está aqui, ele vai lembrar disso. E o pastor que estava pregando é o pastor Genésio. O pastor Genésio é uma benção, lá em Belo Horizonte. Aí o pastor Genésio pregando falou assim: olha, quando alguém ficar aí falando no seu ouvido, fala para ele assim: cala a boca, irmão. Ele falava de um jeito engraçado que só ele sabia falar: cala a boca, irmão, cala a boca, eu quero ouvir, fica quieto. Tem hora que a gente tem que falar assim, tem hora que a gente encontra, a gente cai, né, naquela cilada de sentar do lado de alguém, irmão, que quer repregar o sermão. Aí o pastor fala assim: irmão, então Bartimeu. Aí a pessoa: Bartimeu era cego, é verdade, sabe, porque no final vai acontecer. É igual aquela pessoa, irmão, que você vai assistir um filme, ela quer te contar o final do filme. É horrível. Então tem hora que a gente fala assim: espera, vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Se você tiver muita intimidade com esse irmão, diga assim para ele: cala a boca, irmão. Irmão, chega dessa história da gente ficar desapercebido enquanto Deus está se movendo. Há uma expressão que já foi usada por muitos crentes, que eu quero repetir nessa noite. Irmão, fica ligado, irmão. De preferência fica ligado, igual o pastor, 220 logo, a poder a energia fluir facilmente. Fica ligado, a gente está assim, aí vai, no embalo da palavra do pastor. Essa cadeira de plástico, tivesse uma almofadinha aqui atrás, Jesus, aleluia, chubaca. Oh meu Deus, não relaxa não, irmão, relaxa em casa. Aqui é lugar de ficar atento, amém ou não amém? Fica ligado, Deus está falando e a pessoa está focada em outra coisa. Deus está falando, parece até aquela menininha que aparece nos nossos vídeos do WhatsApp, né? Deus está falando e está lá no WhatsApp. Deus está falando e está lá no Facebook. Deus está falando e está no celular. Irmão, sai desse celular, irmão. Deus hoje não está pregando pelo celular, nem mandando SMS, nem WhatsApp pelo celular não, irmão. Ele está pregando ainda do mesmo jeito, ou usando homens falhos, né, limitados, mas é assim que Deus está fazendo. A Bíblia não mudou, a loucura da pregação é que salva, está lá, não fui eu que coloquei esse negócio lá. É ouvir a palavra que você vai ter mais fé. Você não vai ter mais fé cantando um hino de fé, nem um corinho de fogo. Você vai ter mais fé ouvindo a palavra, porque a Bíblia diz: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra. Amém ou não amém? Então, irmão, mente dividida nunca vai alcançar nada de Deus. Aquela mente que está dividida, né? Estou aqui, estou lá, estou aqui, tu não vai, irmão. Não tem como. É preciso, irmão, estar atento. Se há uma coisa que o diabo sempre faz, é nos distrair. A distração é desatenção, descuido, desvio do foco. É isso que acontece. Às vezes passa uma borboleta, a gente segue a borboleta, irmão. E, irmão, aquele momento que você seguiu a borboleta era aquela frase que ia mudar a tua vida. Era aquela frase que ia abrir teus olhos para essa semana. Alguma coisa que você precisa enfrentar. Mas aí a borboleta foi mais importante do que o que você deveria ouvir. Você está aqui, amém ou não amém? Irmão, quantas coisas Satanás tem colocado na sua vida que tem distraído você? Quantas coisas, ou com quantas coisas nessa terra você tem se distraído? A desatenção revela também um coração insensível, endurecido, um coração que se fecha. Olha o que Deus falou acerca do povo de Israel através do profeta Isaías. Ele diz assim, ó: esse povo, o coração desse povo se tornou endurecido. Com os ouvidos, eles ouviram tardiamente. Mas existe uma versão que diz que eles taparam os ouvidos para não ouvir. E ouvir tardiamente também é ouvir distraído, desatento. A mensagem chegou bem depois. E fecharam os olhos
Para quê? Para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que também não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Olha só o nível que se chega quando o coração endurece. Uma pessoa não é salva porque simplesmente alguém sentou do lado dela, e isso aqui já aconteceu entre nós. Sentou do lado dela, a pessoa veio visitar, primeira vez que ela entrou no templo, sentou, geralmente senta lá atrás, e alguém crente sentou do lado dela e começou a conversar com ela durante a mensagem. E essa pessoa voltou para casa do mesmo jeito. E eu creio no meu coração que aquele dia poderia ser o dia da salvação daquela pessoa, mas um crente, achando que fez um bom negócio, bater papo durante a mensagem, atrapalhou todo o processo. Ele não, vou acolher essa pessoa, mas irmão, na hora da palavra, Deus já está fazendo a obra. O Espírito Santo é muito mais do que você pode imaginar. Deus não precisa de mim ou de você para salvar alguém, mas quando a gente entra no caminho, a gente está atrapalhando. Pode deixar que Deus vai pregar toda a mensagem para o coração daquele que nos visita. Amém ou não amém? Olha, eu faço essa pergunta: onde é que você deixou de estar atento a Deus? Nesse texto aqui fala que as pessoas não podem ser curadas por falta de atenção. Bartimeu estava atento. Então nós aprendemos com Bartimeu a estar atentos, a colocarmos toda a nossa atenção no Senhor e na sua palavra. Porque é interessante, irmão, vamos falar a verdade. A gente arruma desculpa para tudo. A gente diz, não, hoje foi um dia tão difícil, hoje eu fui ao rio, nadei hoje o dia todo no rio, comi muito peixe à beira do rio, né? E aí eu levei uma galinha também, comi a galinha à beira do rio, e agora estou nesse culto, estou tão cansado. Veja a hora de chegar em casa, não vejo a hora do pastor falar assim, amém, que o culto acabou, porque eu estou um bagaço. Mas peraí, irmão, o que é mais importante? Eu estar à beira do rio comendo galinha, misericórdia, comendo galinha, ou estar num culto ouvindo a palavra? O que vai mudar a minha vida, irmão? O que vai salvar a minha vida, a minha família, a minha história? Então para isso a gente precisa se esforçar mais, a gente precisa se dar mais. Nós, irmãos, estamos num país, irmãos, de uma cultura muito preguiçosa, me perdoe a franqueza, mas nós temos uma cultura preguiçosa, onde o pessoal vive postando, não veja a hora de chegar sexta-feira. Para quê? Para não ter que trabalhar, para dormir, para descansar. Sexta-feira, cadê você? Irmão, que coisa, irmão. As pessoas perderam o prazer de produzir. Nosso país tem uma mentalidade, uma cultura preguiçosa, todo mundo joga na loteria. Para quê? Qual é o sonho de todo brasileiro que joga na loteria? Não é ficar rico, é não trabalhar mais. Veja a hora de ganhar e nunca mais ter que trabalhar para ninguém. É verdade, irmão. Mas nós precisamos colocar a nossa atenção naquilo que vai mudar a nossa vida. Quer sair da beira do caminho? Fica atento ao que Deus está falando com você. Amém? Segunda atitude que nós vemos na vida de Bartimeu, olha para a sua Bíblia, verso 48, diz assim: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sou fã de Bartimeu. Você quer sair da beira do caminho, irmão? Então se prepara para uma coisa: enfrente a oposição. Enfrente a oposição. Enfrente a oposição. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. O texto nos apresenta que Bartimeu um dia enxergou, porque o pedido dele é que eu torne a ver. Lá no final, em Lucas, ele vai dizer isso. Então certamente, muita gente já amaldiçoava Bartimeu pelo estado dele, cego, e pela condição de que ele vivia, pobre, mendigo, miserável. Então o que ninguém sabia é que o coração de Bartimeu, ele sonhava em ver novamente. Isso é fantástico. Ele nunca tinha desistido desse sonho. Tem gente dizendo, nunca vou conseguir isso ou aquilo. Irmão, por quê? Porque na verdade você não quer enfrentar a oposição. Porque quando a oposição vem, você diz, não é para mim. Isso não é para mim, porque dá muito trabalho. Uma vez um pastor falou assim para mim, olha, não pregue um texto que você tenha que explicar muita coisa, porque dá muito trabalho. Eu acho que eu fiz exatamente o contrário. Ele prefira textos fáceis, que aí você não tem que explicar muita coisa, porque dá muito trabalho. Irmão, o que é que não dá trabalho, irmão? Levantar dá trabalho, não dá não? Não é doído ter que levantar, você tem que dobrar a coluna, irmão, depois daquela noite gostosa, daquele colchão. Alguns têm aquele colchão que treme todo, né? Outros até tem um colchão que treme todo, né? A cama que está quase caindo, treme todinha, né? Mas dá trabalho.
Escovar os dentes, irmão, que trabalheira, irmão, escovar o dente, irmão. Trabalheira, tomar banho, irmão, misericórdia, que trabalho pesado ter que tomar banho. Tudo a gente tem que fazer esforço, irmão. Tem gente que, sabe, não quer, aí quando morre dá trabalho ainda, porque tem que carregar o defunto. E aí come o ano todo, a vida toda, e fica pesado, aí não tem nem caixão que cabe direito. Aí tem que ficar carregando aquele peso, vai cair, vai cair, ajuda aqui. Eu vou de tanto velório que eu vejo cada coisa. Às vezes você vê um falando com assim, ó, chama alguém forte, hein? Chama alguém forte para pegar, porque vai precisar de alguém forte aqui agora, hein? Quebra até aquele clima do velório. Irmão, muita gente amaldiçoava Bartimeu, mas ele tinha um sonho, vê novamente. Tem muita gente que aponta para o estado da sua vida, ou o estado que você está vivendo, está dizendo assim, não tem jeito, você não vai sair dessa, mas eu quero que você afirme, eu vou enfrentar a oposição. A oposição das muitas vozes, a oposição dos muitos sentimentos, a oposição das muitas palavras, a oposição dos muitos pensamentos, e até a oposição do inferno. Bartimeu me ensina a nunca desistir dos meus sonhos. Nós podemos aprender com Bartimeu a nunca desistir dos nossos sonhos. O sonho dele era voltar a ver. E eu quero falar uma coisa para você nessa noite. O quanto você valoriza os seus sonhos, olhe para mim, será o quanto você se esforçará para realizá-los. O quanto você valoriza os seus sonhos, será o quanto você vai se esforçar para realizá-los. Se o valor do sonho é pouco, a força é pequena. Para cada sonho em nossa vida, irmão, deixa eu te falar uma coisa muito bacana. Isso aqui é dados estatísticos meus, pesquisas profundas que eu fiz. Para cada um sonho que nós temos, há um caminhão de oposição nos esperando. Para cada um sonho tem um caminhão, tem um monte de oposição, irmão. A gente olha para esse templo erguido, mas se você tivesse tempo e eu também, eu contaria para você a quantidade de oposição que a gente teve que enfrentar. Eu olho para a vida de Caleb, por exemplo. Caleb, com 85 anos, ele enfrentou gigantes, porque o sonho dele era tomar posse da terra que Deus prometeu para ele e para Josué. Ele disse, olha, eu estou tão forte quanto eu tinha 40 anos, 45 anos atrás, e eu estou pronto para enfrentar o gigante, me dá a terra. Rapaz, a terra tem gigante. Josué estava ali orientando, olha, essa terra não sei se vai conseguir entrar, tem gigante. É ruim, eu estou tão forte quanto antes, eu guardei a promessa, eu estou pronto, meu sonho é aquela terra e eu vou tomar aquela terra para mim. Ele enfrentou a oposição dos gigantes. Quando eu olho para a vida de Neemias, eu vejo Neemias enfrentando oposição e dificuldade, sem desistir, porque o sonho de Neemias era reconstruir os muros de Jerusalém, era reconstruir a cidade de Jerusalém, é tirar Jerusalém da humilhação. Esse era o sonho dele. Eu olho, por exemplo, para Thomas Alva Edison. Talvez você nunca ouviu falar desse homem, mas você tem que agradecer muito a ele. Mas não dá para agradecer porque ele não está vivo aqui nessa terra. Thomas Alva Edison, ele tentou, lutou 2.000 vezes pelo menos, para conseguir, sem desistir, porque o sonho dele era ver as cidades e as casas iluminadas. Ele é o autor, o criador, o pai da lâmpada elétrica. 2.000 vezes ele colocava, pum, explodia, pá, quebrava, caía nele, cortava, feria. 2.000 vezes para ele alcançar aquela que ligou e funcionou. Porque o sonho dele era um dia ver as cidades iluminadas. E hoje, se nós podemos ter aqui, nesta noite, um lugar como esse, todo iluminado, nós temos que bater palma e agradecer a Thomas Alva Edison. Sabe? E você? Por quais sonhos você ainda tem que lutar? Ou quais sonhos você deixou de lutar? Vai enfrentar a oposição? Está disposto? Porque é isso que Bartimeu me ensina. A pergunta simples e direta é: quanto valem os seus sonhos? Qual é o valor que eles têm? Porque o valor dos teus sonhos vai determinar o tamanho do esforço que você vai fazer, ou quanto de esforço, ou quanto de luta você quer enfrentar. Porque, irmão, quem tem sonho e acredita, enfrenta a oposição e diz: eu sei que eu vou chegar lá, eu tenho essa convicção. Se a oposição tentar te impedir, pastor, o que eu faço? Simples, aprenda com Bartimeu, grita 2 vezes mais alto.
Dobre o teu esforço, é isso que essa expressão significa. Ele gritou de um jeito, a oposição veio e falou: fica quieto, não vai incomodar o mestre, você não vai falar com ele. Ele grita 2 vezes mais alto, significa, ele dobra os seus esforços. O problema nosso é que a gente se depara com uma oposição e a gente recua, quando a gente deveria aumentar a força. Que é uma coisa muito prática. Você está orando para Deus salvar o teu marido, para Deus mudar alguma coisa na tua casa, e parece que você vai orando, em determinado momento piora a situação, porque Satanás está dando uma boa investida. E aquele marido que estava bebendo segunda, quarta, sexta, agora ele está bebendo um dia sim, o outro também. Acorda de manhã bêbado. Aí você diz: eu estou orando e piorou, vou parar de orar. Não, dobre o teu esforço, porque se tem um sonho, você está perto de chegar. Posso ouvir um amém ou não amém? Irmão, seu grito de socorro, como o de Bartimeu, tem que ultrapassar a oposição. Tem que ser assim. A pressão é grande, então sua busca tem que ser maior. O problema está aumentando, então a quantidade de oração tem que aumentar. Alguém escreveu um livro dizendo assim: ocupado demais para deixar de orar. Se não me engano, do Bill Hybels. Ocupado demais para deixar de orar. Pensa nessa frase, ocupado demais. Irmão, quanto mais tarefa você tem, mais você precisa orar. Aí tem: pastor, não estou tendo tempo para orar porque eu estou trabalhando demais. Irmão, que loucura essa palavra. Pastor, não estou tendo tempo de ler a Bíblia porque eu estou estudando demais na faculdade. Irmão, vigia. Pastor, não estou conseguindo mais me focar no meu tempo a sós com Deus, porque eu estou muito atarefado, estou cheio de coisa para fazer. Irmão, quanto mais ocupado você estiver, mais você precisa se ocupar em oração. Diga comigo: ocupado demais para deixar de orar. Irmão, se você tem um sonho, vá à luta. Vá à luta, irmão. Não estou falando para você bater em ninguém não, viu? Mas vá à luta. Talvez se tiver que bater, bata em você, mas vá à luta. Olha o que diz Provérbios, que a gente está lendo aí. Olha, eu quero deixar essa tarefa para toda a igreja agora. Vamos ler Provérbios, um capítulo por dia, correspondente ao dia. Hoje, por exemplo, dia 15, leia o capítulo 15. É uma bênção, vai mudar a tua vida. Olha o que diz Provérbios 24:10. Se te mostras fraco no dia da angústia, ou seja, aquele dia de pressão, de problema, então a tua força é pequena. Algumas versões trazem: a tua força será pequena, ou seja, se você não se envolve em lutar, não dá o melhor, aquilo vai te engolir. Eu uso uma expressão dizendo o seguinte: quando a pressão de fora é maior do que a pressão de dentro, irmão, tu vai ser engolido, tu vai naufragar. Por isso, mantenha a pressão de dentro em alta, bombando, como a gente diz na gíria, explodindo. E a pressão de dentro é ligar em Deus a nossa vida, para a gente enfrentar esse mundo mal que é terrível, irmão. É por isso que o apóstolo Paulo não manda a gente para a guerra pelado. Efésios capítulo 6, ele manda a gente com a armadura de Deus. Querido, veste aí, ó, bota o capacete de salvação na tua cabeça. Querido, pega o escudo da fé, coloca aí. Irmãozão, vai lá, bota a couraça da justiça. Ei, cuidado para você não ficar pelado. Bota o cinto da verdade. Colocou? Então calça os seus pés com as sandálias da preparação do evangelho da paz. Colocou? Não acabou não, queridão. Toma aqui a espada. Pega a espada aí, meu irmãozão, que é a palavra de Deus. E outra, ora. Porque tem muita gente que exclui a oração da armadura, mas a oração está na armadura, está lá no texto. Ora. Por quê? Para você enfrentar o dia mal. Olhe para mim. Sabe o que é dia mal? Dia mal é aquele dia que Satanás resolve reunir a cambada, a corja que vive com ele, os demônios todos, e faz assim: hoje é o dia da gente desfechar o maior golpe naquela pessoa. É o dia mal, onde tudo começa a vir na nossa cabeça, onde tudo começa a cair em cima da gente, onde parece que não tem saída. Esse é o dia mau. E qual é o nosso problema? É que a gente não se preparou para o dia mau. É que a gente viveu só os dias bons tranquilos e não se preparou para o dia mau. Há um dia de angústia, e se você se mostra fraco nesse dia, então a tua força é pequena, os resultados serão menores. Porque se você acha que Satanás te esqueceu, engano seu. Engano seu. Teu pai e tua mãe pode esquecer o dia que você nasceu, não te dar parabéns, esquecer de ligar para você no seu aniversário. O teu marido pode esquecer o dia que você se casou com ele e ele com você, logicamente. Mas Satanás não esquece de nada. Ele está sempre lembrando. Irmão, sempre vai ter oposição quando nós nos levantamos em direção à vontade de Deus. Sempre.
A primeira oposição é a oposição do diabo, sempre vai ser assim. Em seguida virão os comissários do diabo, que eu gosto de chamar assim. Gente que odeia as coisas de Deus como o diabo odeia. É simples. Primeiro o diabo se levanta para servir de oposição para a construção desse templo. Depois pessoas vão começar a falar coisas que odeiam as coisas de Deus, assim como o diabo odeia, para que também de alguma forma pare. Irmão, tem coisa que eu não posso nem te contar, mas se eu te contasse, você ia falar assim: pastor, eu não estou acreditando nisso. Irmão, tem gente que recentemente fez uma menção a meu respeito de forma terrível, mentirosa, caluniadora. E a pessoa, claro, foi anônima, ela não se identificou, porque ela sabe que isso cabe um processo de calúnia e difamação. Eu tenho esse documento, o documento está comigo. Uma coisa terrível, meu irmão, isso doeu tanto. Eu falei: Deus, que bom. Deus, o Espírito Santo falando no meu coração: filho, isso aqui que a pessoa diz procede da verdade. Isso aqui, olha, é assim, assim, assim. Está lembrado? Aí o Espírito Santo começou a trazer paz no meu coração. Porque, irmãos, é oposição, irmão. O desejo de Deus é nos fazer vencedores. Tem muita gente que pensa que Deus vai ficar, sabe, nos dando assim: toma aqui, meu filho, presentinho, presentinho. Irmão, Deus quer nos treinar para a batalha. Por isso que a Bíblia nos chama de soldados. Por isso que a Bíblia fala de exército. Irmão, é batalha, irmão, é enfrentamento. Esse negócio de mar de rosa não existe não, irmão. Aliás, você vê, o povo de Israel sofre, apanha, Moisés apanha, para ter um momento na terra prometida. Porque enquanto estivermos nessa terra é assim, irmão. Mas glórias, pois, a Deus, porque sempre em Cristo Jesus nos conduz em triunfo, aleluia. Em cada história dessa de dor, Deus nos conduz em triunfo, está lá na palavra, aleluia. Tem muita gente que tem força, mas não sabe usar. Tem muita gente que tem fé, mas não usa. Sabe sobre Deus, mas não coloca em prática aquilo que sabe. Enfrenta a oposição, irmão. Bartimeu lutou muito. O que Bartimeu tinha que Deus deu? A voz. Diga comigo, a voz. O que ele tinha que usar naquele momento? A voz. Ele não podia ver. Como é que ele ia chegar até Jesus? Não dava. Então ele usou a arma que ele tinha. Qual era a arma? A voz. E de onde ele estava, ele começou a gritar: filho de Davi. E ele usa uma estratégia. Quando Jesus ouvisse isso, ia saber se ele está chamando Jesus de filho de Davi, é porque ele cria no Messias. Filho de Davi. Primeira expressão. Segunda expressão: tem misericórdia de mim. Por quê? Porque o Messias é misericordioso. E se ele está me ouvindo, ele vai me ouvir e ele vai ser misericordioso comigo. Aleluia. Bartimeu conhecia o coração de Jesus só de ouvir, porque ele estava atento e disposto a enfrentar a oposição. Muitas vezes, irmão, ao enfrentar a oposição, assim como Bartimeu, você vai ter que lutar muito. E quem sabe a primeira oposição vai ser você mesmo, que você vai ter que lutar contra você, contra um pecado, contra o próprio diabo. Bartimeu teve que lutar contra a oposição. Hebreus 12:4, o autor de Hebreus diz uma coisa fantástica para aqueles seus ouvintes. Ele diz: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. É interessante isso. Você está achando que você está fazendo melhor para vencer o pecado. Pastor, estou jejuando, jejuei ontem, eu estou orando. Ele está dizendo: tem mais, você pode fazer mais. Resistir até o sangue é até o ponto de derramar sangue. Ou seja, é quando todos os limites são ultrapassados. Você está dizendo: chega, basta, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais agir assim. Irmão, já fiz isso tantas vezes, ainda faço hoje. Chega, acabou para mim. É porque a gente vai até um limite e fica lá murmurando: esse pecado está acabando com a minha vida, esse problema está acabando comigo, esse meu jeito, meu Deus. Irmão, para de murmurar, vá à luta, enfrenta. Amém ou não amém? Enfrenta a oposição. Que tipos de alvo você tem estabelecido, irmão, para a sua vida em particular? Para você nesse ano, não é o carro novo, a casa nova, não, estou falando você. O quão crente mais excelente você quer ser nesse ano. Estabeleça esses alvos. Uma das coisas que eu coloquei como alvo para mim nesse ano é melhorar em 100% o meu tempo com Deus. Não é 10%, não é 20%, é 100%. Porque só assim é que a gente vai conseguir ficar de pé. Amém? Você está aqui? Então a gente aprende com Bartimeu a enfrentar a oposição. E se você quer sair da beira do caminho, olha para Bartimeu aí, verso 50. Essa é uma revelação fantástica, que não foi dito em outro momento. Diz a Bíblia assim:
lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Diga comigo, lançando a capa para o lado. Irmão, eu quero te falar uma coisa: se você quer sair da beira do caminho, esteja atento, enfrente a oposição, mas também jogue fora as capas da sua vida. E eu quero falar um pouquinho da capa de Bartimeu agora. O texto menciona que Bartimeu possuía uma capa. No início da mensagem eu disse para você que era a segunda coisa que identificava Bartimeu como Bartimeu. E o que significa isso para nós, irmãos? Por que isso chama a atenção? Por que Marcos, o evangelista Marcos, registra esse fato? Por que ele diz que Bartimeu tinha uma capa e que Bartimeu jogou a capa fora? Olhe para mim, não fica tentando achar a resposta sozinho. Eu estou aqui para te ajudar, eu estudei para te ajudar, eu orei para te ajudar. Então deixa eu te falar. Quando uma coisa chama a atenção da gente, ela chama por dois motivos básicos. Olhe para mim, dois motivos. Primeiro, porque é bonito demais, não é? Os meninos aí, solteiros, que não têm namorados nem esposa, quando tem uma menina bonita na igreja, o que ele faz? Glória a Deus, aleluia. Fica só glorificando. Oh meu Deus do céu. Não é verdade? Vai para a praia, né? E fica lá, oh Jesus Cristo. Porque é bonito. Tem mulher que para fazer figa no marido, ela está assistindo algum programa, um filme, nossa, mas aquele ator é bonito, aí o homem fica doido. Então, chama a atenção da gente primeiro porque é bonito. E segunda coisa que chama a atenção da gente, porque é feio demais. Nossa, que roupa ridícula aquela ali, feia demais. Meu Deus, que cabelo é aquele, feio demais. Meu Deus, será que aquela pessoa não percebeu como é que ela está? Olha, está feia demais. Nossa, que casa horrorosa, é feia demais. Então as coisas nos chamam a atenção por dois motivos básicos: ou porque é bonito demais, ou porque é feio demais. E eu quero te dizer uma coisa: o caso de Bartimeu, a capa de Bartimeu, não era a primeira coisa, era a segunda. É porque era feia demais. Por isso que chamou a atenção de Marcos. Era fedorenta demais, era horrorosa. Irmão, a capa de Bartimeu se enquadra na segunda opção, porque era terrivelmente horrível. Para ser bem direto, todo mendigo ele carrega consigo um pedaço de pano sujo. Característico isso. Às vezes está andando na BR-101 e está aqueles mendigos andando lá no acostamento com aquele cobertor rasgado, velho, podre, para baixo, para cima. Por quê, irmão? Não é porque eles pensam que são o Batman, não é porque eles pensam que vão voar igual o Super-Homem, não. É porque eles usam aquela capa, aquele resto de pano, para se aquecer quando está frio. Eles forram o chão e com aquele mesmo tecido eles se enrolam. Bartimeu, irmãos, usava, o mendigo da época de Jesus, como Bartimeu, usava esse pedaço de pano como se fosse um cobertor rasgado mesmo, e ele se apegava a isso, e esse trapo que ele usava como cobertor, nas madrugadas de frio, ele também servia na maior parte do tempo, ele ficava pendurado nas costas, porque onde é que o mendigo vai guardar alguma coisa, irmão? Não tem mochila, não tem mala de rodinha para ele puxar, então ele joga nas costas. É a capa. Essa era a capa de Bartimeu, essa capa que vira em Bartimeu, que Marcos identifica, era uma capa suja, era uma capa mal cheirosa, era uma capa podre, era uma capa encardida, e Bartimeu levava essa capa com ele para onde ele ia. Todo mundo que olhava a capa dizia, é Bartimeu, só pela capa. Irmão, o que as pessoas olham para a tua vida e dizem, é fulano, só por causa daquela capa suja, em atitude? O que as pessoas dizem, quando alguém diz, fulano, aconteceu isso, pode ver que foi fulano, porque essa atitude, essa capa é de fulano. Sabe, o texto diz que Bartimeu lançou fora a sua capa, e ele fez isso antes de ser curado. Isso é fantástico. Por que a pergunta? Porque o texto diz que quando ele ouviu dizer que Jesus iria recebê-lo, ele se levanta, joga a capa fora primeiro, se levanta, dá um salto e vai até Jesus. A capa de estimação dele, a capa que só vivia com ele, a capa que era dele e que o identificava como um mendigo pedinte. Por que Bartimeu lança fora a capa antes de ser curado, antes de voltar a ver? Porque Bartimeu viu a necessidade de se livrar dela para ir até Jesus. Isso é fantástico, porque ele em um momento nos revela algo sobrenatural. Essa capa
horrível, mal cheirosa de Bartimeu, ela representa o pecado, ela representa o medo, ela representa os vícios, ela representa a idolatria, ela representa o mal, tudo de ruim na vida de uma pessoa. É isso que essa capa representa. Aquilo que por ser horrível nos separa de Deus. Aquilo que porque é horrível nos impede de desfrutar da doce presença do Senhor. Irmão, que capa suja ainda tem na tua vida, meu amado? Porque às vezes a gente fica apegado a uma capa de estimação que veio com a gente, desde lá de antigamente. Não, pastor, esse é o meu jeito, eu sempre fui assim. Comigo é assim, essa mão eu levantei para Jesus, mas essa aqui ainda não. Olha, eu quero dizer que eu me converti, mas a minha peixeira ainda não. Tem gente que é assim, irmão, fica com capa suja. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha, Isaías 59:2 diz: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. É muito básico. O primeiro lugar para o qual a gente deve olhar quando uma oração nossa não é respondida, não é para a igreja que eu frequento. Eu não sei, eu vou na campanha de oração, eu oro, nada acontece, eu vou sair dessa igreja e vou para outra igreja. Lá o fogo desce. Primeiro lugar que a gente deve olhar, irmão, quando a oração da gente não é respondida, não é para o pastor. Eu achei esse pastor fraquinho, agora ele está vestindo essas roupas meio esquisitas aí, calçadinho, no dia de culto, não sei não, fraquinho. Quando ele estava mais gordo, ele estava mais cheinho, né? Então parecia que ele era mais fortezinho. Agora ele está tão sequinho, né? Está meio pálido, sei não, acho que vai morrer, não sei não. Vou mesmo morrer um dia. Eu acho que eu vou procurar outro pastor que fala mais forte. Aquele que fala assim, irmão. Aquele que faz aquela oração assim, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu vou atrás desse, porque esse aí é mais forte. Esse aí é fraquinho. Ele ora assim, pai. Jesus também olhava assim, pai. Paizinho, aba pai. Irmão, o primeiro lugar que a gente deve olhar para quando as nossas orações são respondidas é para a gente mesmo. É para a nossa vida, não é para a vida do outro. É para a nossa vida. O que é que tem na minha vida que está fazendo separação, que está fazendo com que as orações que eu estou fazendo não sejam atendidas. Você está aqui, irmão, amém? Irmão, hoje é para a gente sair da beira do caminho, amém? Beira do caminho, diga comigo, a beira do caminho, nunca mais. Aleluia. Irmão, a pergunta é: o que é que identifica você como um cego pedinte? Ou seja, alguém que está preso numa situação. O que está mantendo você num círculo vicioso, que você não consegue sair dali? Presta atenção nisso. Bartimeu identificou, é a capa. A capa me mantém como mendigo, então eu não quero mais isso, tirei a capa. Tirei a capa, chega, não quero mais capa na minha vida. O que tem, irmão, que você precisa tirar? O que está te mantendo? Irmão, eu estou falando isso com amor para você. Estou aqui batendo em você não, em nome de Jesus. Essa palavra começa comigo. Mas o que tem que você tem que olhar e falar assim, isso aqui está me impedindo de voar. Isso aqui é aquela correntinha que está no meu pé, que me impede. Tem os periquitos bonitinhos, né? Periquitinho, você vai, compra, pendura e taca a correntinha e prende. E não consegue voar. O que está impedindo você de voar? O que identifica você como cego pedinte? Então tire da sua vida essas capas sujas, jogue fora. O que está impedindo você de viver uma vida de verdade com Deus? Irmão, eu estou falando aqui de atitude. Bartimeu teve que tomar uma atitude. Talvez sejam vícios do passado, talvez pecados que costumeiramente você pratica. É aquela capa que está sempre com você. Está sempre com você. Eu quero que você tome uma atitude nessa noite. Diga assim, em nome de Jesus. Diga comigo, em nome de Jesus. Eu vou fazer como Bartimeu. Vou jogar fora as capas da minha vida. Amém? Foi um momento, irmão. Uma atitude para um momento da vida dele. Ele não foi para um culto de libertação para jogar fora a capa. Tem gente que faz isso. Eu vou para um culto de libertação para jogar fora a minha capa. 7 cultos de libertação para jogar fora o meu pecado, que eu estou tendo uma relação extraconjugal e eu quero me livrar disso, então vou para fazer uma campanha de 7 cultos. Não, irmão, isso você não precisa fazer uma campanha de 7 cultos, você precisa tomar uma atitude. Amém? Não, eu vou orar para Deus me revelar, vou fazer um jejum, uma campanha de oração de 7 semanas, para Deus me revelar se eu devo casar com a mulher que eu convivo há 20 anos. Irmão, você não precisa fazer campanha de oração para isso, você tem que tomar atitude. Eu vou orar a Deus para ver se Deus quer que eu trabalhe esse ano. Você tem que orar não, irmão, vai trabalhar, irmão. Você está aqui, amém ou não amém? Irmão, Jesus não deixou a glória dele para fazer um acerto em nós, uma reforma. Igual alguns carros que chegam lá para o Cleide,
e tem que fazer apenas um pequeno conserto. Não, Jesus não veio fazer isso, Ele não veio fazer uma reforma na gente. Ele veio, irmão, para começar tudo novo em nós. Amém? Tudo novo. O que é velho não tem que ficar na nossa vida, irmão. Olha o que Ele diz para nós em João 3,3: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não tem reforma. Ele não diz aqui, olha, em verdade te digo, se você não for para a igreja, você não vai ver o reino de Deus. Em verdade, se você não tiver uma religião, você vai... Não, você tem que nascer de novo. É conversão, é mudança radical de vida. Você está aqui, amém ou não amém? Talvez, irmão, até o seu celular seja a capa velha que você tem. Porque cada celular você está cometendo erros, se afastando das coisas de Deus, agindo de forma errada na sua família. Joga essa capa fora, irmão. Sua vida é mais importante do que essa capa. Que direção que está a sua vida? Seja radical, sua vida está indo naquela direção, vá para outra. Você está aqui, amém ou não amém? Então a gente aprende com o Bartimeu a jogar fora as capas da nossa vida. Uma outra lição que eu aprendo com o Bartimeu, no verso 51, diz assim: olhe para a sua Bíblia, por favor. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. Esta pergunta, tem um sermão que eu ainda estou trabalhando nele, que é perguntas que têm o poder de mudar a nossa vida. E essa é uma delas. O que você quer que eu te faça? Jesus pergunta. E a resposta de Bartimeu está aí. Ele diz assim: mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Bartimeu não entra naquela assim, eu quero contar uma história. Jesus, um dia eu era um jovem bonito, eu vivia bem na minha vida, mas de repente meu olho começou a coçar, o olho esquerdo começou a coçar, e depois Jesus, mais um tempo, eu percebi que meu olho direito começou a coçar, e aí os dois estavam coçando Jesus, a poeira bateu, e Jesus, eu fiquei cego. E Jesus, eu tenho uma doença que os médicos, já fui no médico, outro médico outro dia falou isso. Irmão, ele vai direto ao ponto: eu quero ver, Senhor, eu quero ver, é isso que eu quero. Ele não conta uma história como a gente costuma fazer. Não, Jesus, é porque isso, é porque aquilo outro. Irmão, vá direto ao ponto. O temperamento de Bartimeu deve ser semelhante ao meu, ou o meu semelhante ao dele. Pastor, e aí, estou errado? Tá. Tem gente que fica fazendo volta. Irmão, não me peça para dar notícia de que alguém morreu, irmão. Tem gente que vai dar notícia que uma pessoa morreu, ela conta uma história. E aí, como é que você está? Como é que foi o dia hoje? E aí, tudo bem? Me conta, como é que estão os seus parentes? Eu já vi isso, irmão, já sentei para ver. Como é que estão os seus parentes? E vai contando, irmão. 2 horas depois, a pessoa diz: pai, me conta logo o que você quer me contar. Fulano morreu. Pronto. Para quê, né? Claro que você não vai chegar direto e falar: morreu, não é assim, claro. Mas tem gente que vai rodando. Tem gente que vai contar um pecado, irmão, vai confessar um pecado, ele vai rodando. Não, sabe por quê? De que um belo dia acordei, era uma manhã ensolarada, e era uma segunda de manhã cedo, eu saí para trabalhar, fiz minha oração, tomei meu café eu botei um pouquinho de leite, e eu tomei o café com leite, eu também comi um pedaço de torrada, na torrada eu passei um pouco de manteiga, e aí então depois que comi a torrada, eu fui lá, bebi um copo, e vai contando a história toda, em vez de chegar, é assim. Você está aqui, irmão? O que eu aprendo com Bartimeu? Identifique a sua real necessidade. Identifique a sua real necessidade. Porque, irmão, a gente comete o pecado de pensar que a nossa necessidade é isso, é aquilo. Às vezes alguém chega até diante de mim, isso acontece muitas vezes, chega no gabinete e eu falo assim: o que você está precisando? Pastor, estou precisando de um monte de coisa. É daqueles que dizem assim: pastor, se eu contar a minha história para o carroceiro, o burro chora, de tão pesada que é. Tem gente que entra nessa, irmão, mas você tem apenas uma real necessidade, as outras são imaginárias. Se eu perguntar para você: irmão, qual é a tua necessidade hoje? Você sabe qual é a real necessidade. Bartimeu é fantástico. Bartimeu, uma pergunta de Jesus para Bartimeu nos revela algo muito importante. Porque se Bartimeu tivesse respondido assim: Jesus, eu quero dinheiro. Jesus, eu quero esmola. Jesus, eu quero riqueza. Como é que seria, irmão? Como é que seria? Ele nunca veria, e teria dinheiro apenas até acabar o dinheiro. Mas quando ele diz eu quero ver, ele está dizendo o seguinte: eu quero ter uma vida de liberdade, eu quero ser livre e nunca mais ter que voltar para ficar aqui à beira do caminho mendigando. Eu quero viver uma vida nova, uma vida com excelência. Amém? Você está aqui, irmão? Amém? É semelhante àquele
né? Tem até uma piada que diz isso, que o homem foi lá, estava andando no meio da mata, encontrou uma lâmpada mágica. Aquele homem tinha um problema, né? No braço, o braço dele era virado ao contrário. E aí ele encontra a lâmpada, com muito custo, ele esfrega a lâmpada, o gênio aparece. E ele pergunta para o gênio, ou o gênio chega para ele e pergunta: meu amo, você tem direito a 3 pedidos. Ele diz: 3 pedidos? Que negócio bacana. Ele diz: então tá legal. Então você faz o seguinte, seu gênio, eu queria então, já que o senhor está aqui para me conceder 3 pedidos, então faz o seguinte, eu queria que você fizesse o meu braço ficar igual ao outro. Bom, o braço dele estava assim, de repente o gênio foi, o outro braço ficou também assim. Ele diz: não, seu gênio, é o contrário. Aí virou para frente. Ele diz: seu doido. Aí ele ficou: tá doido, tô doido. Aí ele ficou doido. Os 3 pedidos foram esgotados, mas porque não explicou direito o que queria? Porque não falou direito o que queria? Se explicasse: não, eu quero que meu braço fique normal. Tem gente que age assim, irmão, faz um monte de rodeios, faz um monte de coisa, mas não fala a real necessidade. Qual é a tua real necessidade? Bartimeu lança de lado a capa. Sabe por que Bartimeu lança de lado a capa quando chamaram? Porque Bartimeu sabia que nunca mais ia precisar da capa, nunca mais ia ser mendigo, porque o que ele tinha para pedir para Jesus era a solução da vida dele inteira, era a real necessidade, era a verdadeira liberdade. Ele diz: eu quero ver apenas isso, e isto basta, apenas ver, é isso que eu quero, mais nada. A capa de Bartimeu era aquilo que identificava como cego pedinte. Bartimeu não queria dinheiro de Jesus, Bartimeu não queria mais ser mendigo, era isso que ele queria, essa era a sua real necessidade. E como que ele resolve a sua real necessidade? Fazendo um pedido certo: eu quero ver, é isso, eu quero ver. Irmão, Bartimeu havia escutado que um certo homem um dia, escute bem isso, em Nazaré, é por isso que é Jesus de Nazaré no texto, esse homem Nazaré um dia reivindicou para si mesmo tudo o que ele havia lido nas Escrituras Sagradas. Ele ouviu falar desse homem, que um dia entrou numa sinagoga em Nazaré, abriu as Escrituras Sagradas e leu um trecho do livro de Isaías que dizia o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos. Meu irmão, Bartimeu ouviu essa história, andou e chegou nos ouvidos de Bartimeu. Quando Bartimeu ouviu falar que era Jesus de Nazaré, ele se lembrou da história de Nazaré e se lembrou que aquele homem um dia leu aquele texto e diz: hoje, nesse momento, se cumpriram as Escrituras Sagradas, eu sou este homem de Isaías. Aleluia, eu sou este homem, o Espírito do Senhor está sobre mim para dar vista aos cegos. Bartimeu identificou isso e sabia que a sua real necessidade seria atendida por Jesus. Bartimeu queria, na verdade, uma nova vida, e a nova vida de Bartimeu dependia dele ter olhos abertos que pudessem enxergar. Irmão, nessa noite a gente precisa chorar, e você precisa chorar e dizer para Deus: Deus, abra meus olhos, abra meus olhos, trata no meu coração a real necessidade. Tem muita gente que fica buscando, irmão, paliativo para a sua vida, coisas para aliviarem momentaneamente um mal e não a solução definitiva. Do tipo: vou ao culto para me sentir bem, vou orar, vou pedir oração lá ao pastor no final do culto para eu me sentir bem. Irmão, eu vou orar por você e você vai se sentir bem em nome de Jesus, mas isso não vai resolver o problema real da tua vida. Irmão, é como aquelas orações que a gente faz assim: Deus, conserta meu casamento, Deus, me dá um emprego, Deus, me cura da depressão. Essa não é a real necessidade de uma pessoa que não conhece Jesus. A real necessidade de uma pessoa que não conhece Jesus é: Deus, muda minha vida, muda meu coração, muda meu ser. Essa é a real necessidade, essa é a real oração. O problema maior do que tudo isso, o problema maior do que consertar um casamento, o problema de Bartimeu não era dinheiro, o problema de Bartimeu era ter uma vida nova. Esse era o problema de Bartimeu, essa era a real necessidade dele. As pessoas estão buscando alívio imediato, irmão. Não quer dizer que você está errado quando vem num culto buscando restauração para o seu casamento, não. Eu estou dizendo que quando você busca Deus só para isso, há muito mais para Deus. Aliás, ontem eu preguei esse sermão lá na casa dos Jesus e terminei dizendo isso: há muito mais que Deus tem para te dar do que peixe no barco, tem muito mais.
muito mais do que isso. Tem muita gente que procura alívio imediato, irmãos, mas todo alívio imediato não resolve o problema, é apenas um paliativo, é um alívio passageiro. É como se fosse uma injeção de morfina, que não resolve o problema da dor, apenas camufla. Quando tive problema renal, eu tomei 2 doses de morfina, não resolveu nada. Por quê? Porque o problema não era a dor, era o que causava a dor. Era a pedra que estava, o cálculo renal que estava se movendo. Não tem jeito, irmão. Tem muita gente vivendo assim. Tem gente, irmão, que está vivendo com chupetas espirituais. Sabe o que é chupeta espiritual? O desejo de mamar está lá, de beber leite, está lá. E a chupeta faz o quê? É a simulação de você estar tomando leite. Aí a criança está lá sugando, ela bebe, mas o que ela está bebendo é a própria saliva. E ela fica se enganando com aquela chupetinha. Só que no final, a fome está lá. Ela está naquela chupeta, chega um momento que ela diz, não tem mais nada, não aguento mais. Isso é chupeta espiritual, meu irmão. Isso é chupeta espiritual. Se alimenta e bebe da própria saliva. Tem tanta gente assim, enganando a sua fome de Deus com coisas que trazem apenas a sensação de Deus, mas não a solução de Deus. A grande verdade é que o problema do homem é mais profundo do que a solução que ele tem buscado. Essa é a grande verdade. Então busque a solução definitiva para a sua vida. Muitas vezes nós estamos como aquela mulher samaritana, que ao conversar com Jesus em João capítulo 4, ela está tratando ali um diálogo com Jesus, e ela tinha um problema, ela já tinha tido 5 maridos, ela agora está vivendo com um homem que não era marido dela, todos os 5 casamentos dela anteriores deu errado, então ela tinha uma marca muito ruim, ela está buscando água meio-dia, porque meio-dia não é hora de uma mulher buscar água, era a hora do sol quente, a hora de buscar água era cedo, mas ela, como tinha vergonha, ela não ia pela manhã, ela ia mais tarde para ninguém vê-la, e Jesus está lá, justamente no horário dela, sentada à boca do poço. E aí quando Jesus fala assim, olha, quando você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai precisar vir aqui, você nunca mais vai ter sede. Olha a resposta dela. Então Jesus me dá logo dessa água, porque eu não quero mais voltar nesse poço. Ela queria apenas resolver o problema da vergonha dela, e Jesus estava falando de algo muito mais profundo para a vida dela. Jesus estava falando, olha, é uma vida que eu tenho para você. Sabe, irmãos, Jesus, irmãos, não veio propor uma fuga para nós. Jesus não veio trazer um esconderijo secreto para nós. Jesus veio trazer uma solução definitiva. E Jesus não veio para arrancar alguns frutos ruins da nossa vida, mas plantar uma nova árvore em nossa vida. Amém ou não amém? Em Mateus 12:33 ele diz assim, vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa, mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam, porque é pela qualidade das frutas que nós sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Então, entre outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, você não vai resolver o problema do pecado na sua vida tirando isso ou aquilo. Você precisa de uma nova vida, você precisa de uma transformação real e profunda. Você não vai resolver o problema do vício na tua vida simplesmente pedindo às pessoas para afastarem de você o objeto do vício. Você precisa de uma decisão dentro do seu coração. É uma mudança radical. É isso que precisa acontecer. Ao invés, irmãos, a gente ficar pedindo a Deus, Deus, queima essa televisão para que eu não veja aquilo que não presta nela. Não, irmão, a gente deveria pedir a Deus, Deus me dá olhos santos, a semelhança de Jó. Ao invés da gente pedir a Deus para tirar tal e tal pessoa da nossa vida, porque aquela pessoa nos leva para o pecado, a gente deveria pedir a Deus, Deus, tira o desejo pecaminoso dentro de mim. Essa é a oração certa. Ao invés de ficar pedindo a Deus, Deus, afasta a pessoa. Ai, Senhor, toda vez que essa pessoa me liga, eu fico arrepiada. Ai, eu fico com medo que eu vou cair em tentação. Ao invés de você ficar pedindo isso, você precisa tomar uma decisão. Deus, tira de mim esse desejo mau. A minha carne não presta, está produzindo o que não presta, está me afastando do Senhor. Irmão, é imunidade. É Deus trazer em você, sabe, um coração e olhos que você vai olhar, aquilo não vai te contaminar, não vai te tentar mais, não vai prevalecer a tentação. Você está entendendo isso, irmão? Amém? Ao invés da gente ficar pedindo a Deus para tirar tal e tal sofrimento da nossa vida, a gente deveria pedir a Deus mais fé. Deus, me dá mais fé, me dá mais condição de acreditar no Senhor, de confiar no Senhor, mesmo que tudo dê errado na nossa vida ou na minha vida. Então decida mudar totalmente a direção da sua vida. Descubra qual é a real necessidade da sua vida e vá ao Senhor por essa necessidade real. O Espírito Santo está entre nós nessa noite, amém? Ele está fazendo você enxergar isso. Qual é a tua real necessidade? O que é que hoje você tem que falar para Deus? Porque Deus está te perguntando isso. O que você quer que eu te faça? Você está atento? Você está disposto a enfrentar a oposição? Amém? Está disposto a jogar as capas sujas da sua vida fora, essas capas velhas? Irmão,
Deus está chamando a sua atenção nessa noite. Deus está falando para você: para de ficar arrumando desculpa para não avançar em sua vida com Ele. Deus está dizendo isso: enfrenta a oposição, mesmo que essa oposição seja você mesmo. É isso que Deus está dizendo. A pergunta também é: quais são as capas sujas da sua vida que você tem que jogar fora, irmão? Bartimeu jogou a dele fora, você tem que jogar a sua fora, eu tenho que jogar a minha fora. Ninguém vai fazer isso por nós. E deixa eu te dar um conselho: você que tem um discipulador, uma discipuladora, essa pessoa é fantástica para te ajudar a jogar fora as capas. É você que vai jogar, mas ela vai te ajudar a jogar. Porque às vezes você nem percebe, né? A capa está suja, está aí atrás, grudada em você. Você acha até que faz parte do seu corpo, né? Já percebeu isso? Quando você olha o mendigo, parece que aquele cobertor velho parece que é um pedaço dele. Tão esquisito, está tanto tempo com ele, tem até a mesma cor dele. Mas o discipulador vai te ajudar. O Senhor quer que você jogue fora essas capas. Jesus quer que você identifique a necessidade real dentro de você. E que você, sabe, peça a Ele por essa real necessidade. Deus quer que você, sabe, realmente saia da beira do caminho. É isso que Deus quer. Essa é a proposta de Deus para nós nessa noite, no meio dessa mensagem, irmãos. Eu me lembro de uma jovem uma vez que me disse o seguinte: pastor, eu estou com medo. E eu estou pedindo a Deus, para Deus acabar com o carnaval. Porque toda vez que chega o carnaval eu não me seguro, eu saio da igreja, eu fico com vontade de sumir da igreja, ir embora da igreja, ir para o mundão, mas depois que acaba o carnaval eu fico com vontade de voltar. Então Jesus tem que acabar com o carnaval. Não, tem que mudar o desejo dentro de você, querido. Eu disse isso para ela: não, filho, não está errado nada, não. Está errado é dentro de você. Identifique a real necessidade. Você está aqui? Amém? Vamos ter esse tempo com Deus para a gente orar? Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, porque Deus já falou com você. Eu queria que você orasse por você, irmão. Não é para aquela pessoa que não veio no culto, é por você. Você que está em casa me ouvindo, se você puder aí ficar de pé na sua sala, sei lá onde você estiver, sentar um pouquinho no teu sofá, você que está deitado, os irmãos estão na barraca, sentarem um pouquinho, ou ficarem de pé, e levar a sério esse momento, e colocar diante de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está te mostrando muitas capas sujas que estão na tua vida e velhas, porque o Espírito Santo de Deus está revelando também ao teu coração, com toda certeza, sabe, o teu estado da beira do caminho. Talvez você seja alguém que está lutando com o pecado há anos, mas faltou para você as posições certas, as decisões certas, a estar atento. Mas não adianta você sair daqui e chegar no próximo culto e você não prestar atenção. Tome uma atitude. Identifique a real necessidade do seu coração. Esteja disposto a enfrentar a oposição, irmão. Muita coisa Deus vai tirar na tua vida assim, imediatamente, como o texto diz. Quando Bartimeu foi curado por Jesus, ele resolveu seguir Jesus no caminho. O texto está dizendo: nunca mais ele voltou para a beira do caminho. Você quer sair da beira do caminho? Você pode dar esse passo de fé como o Bartimeu deu. Senhor, eu ouvi tudo, eu estava atento à tua voz. Senhor, eu decidi enfrentar a oposição. E a primeira oposição que você precisa enfrentar, meu irmão, é você mesmo. Eu não vou lá na frente porque eu tenho vergonha das pessoas saberem do meu pecado, irmão. Mais do que as pessoas saberem, é Deus saber. E muitas vezes esse passo de fé que você dá é uma coisa simples, de sair do teu lugar e vir aqui à frente, mas é uma atitude onde você está dizendo para você mesmo: chega, o pecado não vai mais me dominar, eu não vou ficar mais escondido no meu canto, eu não vou ficar mais com segredos entre mim e Deus, ou entre mim e a minha carne, ou entre mim e o diabo. Eu agora quero expor esses segredos e dizer: não tem mais segredos.